Boa noite, meninas. Saí da cama e vim correndo para cá. Saiu do quê? Eu Da durmo com as cama? galinhas, sabe? É, eu durmo com as galinhas, sabe, meninas? Ah, Aí, quando eu durmo com as entendi. galinhas. Oi, eu dando aula. Aí eu resolvi Ai, ganhar ai. de participar. Tudo bem, Mabel? Ah, tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, ainda estou no litoral, tá vendo, né? Aqui. Ah, legal. Dá para ver pela raquete de matar mosquito aí atrás. Aqui ainda. Ai, ai. Aí quem vai assistir a gravação depois não entende nada do que a gente está falando, né? Mas tudo bem. Bom, gente, vamos lá, tá? Boa noite, sejam bem-vindas. Mais uma aula, mais um aulão aberto da Academia de Assistentes Virtuais, né? Eu sou Mabel Oliveira, a maioria de vocês já me conhece, me segue lá no meu Instagram, né? Esse vídeo eu vou deixar gravado lá no nosso canal do YouTube também, beleza? E hoje a gente vai falar, tá? Sobre criação de conteúdo para perfil de assistente virtual, beleza? O tema da nossa aula é esse hoje, tá? E aí, né, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quando a gente vai, até mesmo antes da gente criar o conteúdo para o nosso perfil, tá? A gente tem que pensar bastante em quem é o nosso cliente, tá? E aí, a partir daquilo, né, de quem é o nosso cliente, é que a gente começa a criar conteúdo de uma maneira mais assertiva, tá? Aí você fala assim, Mabel, mas eu tenho vários perfis de clientes, né? Eu não tenho um tipo só de cliente. Eu posso atender vários tipos de clientes dentro daquilo que eu faço. Beleza. Só que sempre o que eu recomendo, tá, gente? Você tem que ser lembrada por alguma coisa, tá? Você tem que ser lembrada por alguma coisa. E aí, essa lembrança por alguma coisa, então, por exemplo, é a Márcia, assistente virtual de advogados, tá? Mas pode ser também a Márcia, especialista na área financeira. Então, dentro da área financeira, ela atende, né, vários segmentos, certo? Ela atende vários segmentos dentro da área financeira. Ou ela pode escolher, né, trabalhar de uma maneira assim mais direcionada com advogados, com infoprodutores, com terapeutas, certo? Então, tem até um post lá no meu perfil que é AV especialista versus especializada. Então, eu sempre recomendo isso, tá? Que você se especialize ou num tipo de cliente ou num tipo de serviço, tá? E aí, dentro desse tipo de serviço, pode ser atendimento administrativo, assessoria pessoal, assessoria a eventos, certo? Só que aí de uma maneira, né, mais abrangente, você atendendo N pessoas, tá? Mabel, eu quero prestar serviço de atendimento e agenda. Beleza. Você pode prestar atendimento para qualquer nicho. Só que quando a pessoa entrar no teu perfil, tá? Quando a pessoa entrar no teu perfil e falar assim, poxa, o que a Letícia faz, né? O que ela faz? Aí eu vou me identificar. Se eu estou procurando uma solução de atendimento e eu vejo que a Letícia tem posts que falam sobre atendimento, ótimo, é isso que eu preciso, né? Vou falar assim, caramba, essa menina aqui é justamente, isso vai chamar a minha atenção, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de eu entrar num perfil de emagrecimento, né? E ver, posso ver posts, né? No perfil de emagrecimento, de receitas fit, tá? Posso ver posts falando sobre exercícios físicos, posso ver posts falando sobre medicamentos fitoterápicos, né?
para uso em emagrecimento, tudo bem? Agora, se eu vejo um post, por exemplo, falando sobre política, vou falar assim, nossa, mas o que esse negócio tem a ver aqui? Né? Não tem nada a ver isso daqui, tá? Então, o que a gente vai oferecer de serviço para o mundo tem que ser condizente com o nosso perfil, certo? Então, a primeira coisa é essa, gente. E aí, dentro disso, a gente vai construir a nossa bio, os nossos destaques, a nossa promessa, tudo bem? Então, eu sempre recomendo isso, tá? E dá para fazer muito bem. Ah, Mabel, mas agora eu vou atender um outro tipo de serviço, um outro tipo de empreendedor. Não tem problema, tá? Mas a mensagem principal ela tem que estar clara no teu perfil, certo? Até mesmo para te ajudar nessa criação de conteúdo. E vou além, tá? Quando você, por exemplo, eu faço atendimento e agenda apenas de salões de beleza e profissionais da área da beleza, estética, tal, tá? Aí, normalmente, né, essas profissionais, elas se identificam com que cores? Com rosa, com amarelo, com dourado, né? E aí eu posso até, como eu só atendo mulheres, só a área da beleza, né, tal, eu posso até utilizar os arquétipos mais femininos de elegância, né, tal, no meu perfil para atrair ainda mais. Porque quando aquele profissional da área da beleza, né, da estética, olhar o meu perfil e ver lá que eu sou uma assistente virtual especializada em assessoria na área da beleza, vai falar assim, nossa, caramba, olha só que feed legal dessa menina aqui. E assim, gente, é importante, tá? Depois que você cria um perfil legal, muitas vezes, tá? Assim que você faz uma primeira abordagem, que a pessoa, porque da mesma maneira que a gente vai cutucar, né, vai espionar o perfil do nosso cliente, ele também vem no nosso perfil espionar. E aí gera aquela identificação, aí vai falar assim, poxa, legal esse serviço aqui. Vou entrar em contato para ver realmente o que essa menina faz, tá? Então é isso. Tem que chamar atenção, sim, tá? Tem que ser condizente com aquilo que a gente faz. Dá um trabalhinho de fazer? Dá um pouquinho de trabalho de fazer, tá? Mas não é nada impossível que, assim, no máximo, em uma semana, tu tirando 1 hora por dia, 1 hora e meia por dia, tu não consiga fazer. Porque uma estrutura mínima, anota aí, uma estrutura mínima, tá? Para você criar um perfil seu do Instagram é a bio, uma foto, né, profissional ou o seu logotipo, alguns destaques, né, estratégicos, como serviço que você presta, quem que você é, depoimentos, tá? E aí, os seus cursos que você fez também, tudo bem? Seus clientes, se você já tiver. E lá no feed mesmo, que é o assunto da nossa aula de hoje, você tem entre 12 a 15 posts, certo? Falando sobre o que você faz, quem você é, né? Quem é você na assistência virtual, certo? Mas também trazendo conteúdos e materiais interessantes para minha persona, tá? Então, por exemplo, no meu feed, eu vou ter um post que fale o que é assistência virtual? Sim, eu posso até ter um post desse. Mas esse post ele não vai chamar a atenção de um médico, tá? Agora, um post que vai chamar a atenção de um médico é um post assim: você tem muitos buracos na sua agenda? Tá? Esse post, esse título desse post, com uma imagem legal de fundo, né? Isso vai chamar a atenção daquele médico. Por quê? Porque é um problema que o cara passa na rotina de trabalho dele, é um problema que ele quer solucionar, tá? Então eu coloco um post assim, por exemplo,
Como está o atendimento dos seus alunos hoje? É um post que vai chamar a atenção de quem é infoprodutor. Se eu ofereço um serviço de suporte a alunos, é esse post que também tem que ter no meu perfil, certo? Então, além disso, eu tenho que criar esses posts estratégicos. E aí, como que eu faço isso? Primeiro, eu já falei, né? Identificando aquilo que você faz, a solução que você oferece, o perfil de cliente que você atende. Segundo, tá? Você vai listar, fazer uma lista mesmo, tá? Fazer uma lista dos problemas que aquela pessoa passa, certo? Então, quais são normalmente, né? Vamos pegar um nicho de alguém aqui. Fala aí alguém aí, fala um nicho. Vamos fazer ao vivo e a cores aqui. Podem abrir o microfone ou colocar no chat. Bolos, confeitaria. Confeitaria? Beleza. Aqui, ó. Saúde, terapeutas, né? Tal, tá? Aí, vamos pegar aqui, confeitaria. Quais são os problemas, né? Que uma confeiteira deve passar? Quais são normal? Quais vocês acham que são os problemas que uma confeiteira passa? E que a gente pode ajudar, lógico. Ela passa por N problemas, né? Mas. Vamos lá, gente. Fala do jeito que vier a cabeça. Pode abrir o microfone, pode colocar aqui no chat. Responder redes sociais, né? Falta Responder de tempo para ver os pedir. pedidos, Opa, show, tá? para fazer os orçamentos quando recebe no WhatsApp, porque ela está sempre, ou ela faz os bolos, ou ela responde o WhatsApp. Ótimo, beleza, tá? Então, ó, responder direct, né, em redes sociais e responder os clientes no WhatsApp, fazer orçamentos, conferir estoque, né, fazer livro caixa. Tudo isso é problema que uma confeiteira passa, tá? Por quê? Porque ela está gastando tempo, né? Como acho que foi a Rebeca que falou, ela está gastando tempo fazendo, produzindo, porque um bolo você não faz, né, de uma hora para outra, assim, estala o dedo e, né? Pelo contrário, você gasta tempo, né? Gasta material, tem todo o cuidado e etc. Então, fiz uma listinha lá dos problemas, né? Muitos atendimentos no WhatsApp pendentes. Falta de tempo para fazer orçamentos em novos fornecedores, né? Quer reduzir custos com materiais, quer ter uma rede social atraente, que chame clientes, mas não sabe como fazer, ou não tem tempo, né, de fazer, certo? Beleza? Estão entendendo como é que a gente faz, tá? E aí, gente, isso a gente tem que fazer um exercício de empatia, né? Falar assim, poxa, o que será que esse cara passa, né? Então, por exemplo, advogado, né? Ó, pesquisa de preço, ó, né? Parte de fornecedores, tal, enfim. Então, advogado, que problema que esse advogado passa, né? Ele quer conseguir novos clientes, ele precisa converter novos atendimentos, ele precisa acompanhar processos e dar feedbacks para os seus clientes, tá? Ele pode ter problema também para fazer a gestão do escritório dele, tá? Então, tudo isso é problema, tá? Tudo isso são coisas que, com os meus serviços, independente da área, né? Lógico que vocês vão focar mais na área que vocês atuam, né? Claro. Mas independente disso, ó, vai listando, tá? Quais são os problemas que essas pessoas passam, tá? Quais são os problemas que, com o meu trabalho, que eu posso auxiliar o meu cliente a melhorar, tá? O cenário que ele está hoje. Tem alguns problemas que são comuns, né? Então, redução de custos, aumento de número de clientes, fazer conversão, né?
fazer um bom atendimento, atendimentos acumulados, questões financeiras acumuladas também, atrasadas e tudo mais, tá? Então, esses problemas, eles são quase que comuns a praticamente todos os nichos, tá? E tem alguns nichos que são específicos, claro, tá? E aí, beleza, aí eu começo a pensar em como esses problemas podem se tornar, né, um título de um post, tá? Um título de um post. Então, vou pegar aqui o exemplo da confeiteira ainda, certo? Vou pegar o problema que ela tem em fazer orçamentos, tá? Fazer orçamentos para reduzir custos nos materiais, tudo bem? Então, eu posso criar um post assim. Você está fazendo os seus bolos e sua margem de lucro está pequena, né? Ou, vou até reduzir um pouco mais o título, né? Os bolos que você vende estão com uma margem de lucro pequena? Aí esse é o título do post, tá? Aí a confeiteira vai falar assim: caramba, eu passo por isso, né? Deixa eu ler. O que tem aqui, tá? Aí a Rebeca, né? Que acho que foi ela que deu essa ideia da confeiteira. Aí ela vai escrever lá embaixo do post, né? Por conta da alta demanda de trabalho, né? Ou por gastar muito tempo na elaboração e no preparo dos seus bolos, muitas vezes boas confeiteiras deixam de reduzir custos nos seus materiais por não ter tempo de fazer bons orçamentos. Eu, Rebeca Martins, sou assessora virtual, assistente virtual, secretária remota, ou eu, Rebeca Martins, da tal, assessoria remota, ofereço serviços administrativos, incluindo elaboração de orçamentos personalizados. Sacaram? Tá? E aí, né? Lá no final, tá? Lá no final, gente, no final de todos os posts, tá? No final de todos os posts, sempre tem que ter uma chamada para ação. Que chamada para ação é essa? Clique lá no link da minha bio para você conhecer melhor os meus serviços. Vamos conversar sobre quais soluções podemos oferecer para a sua empresa? Vai lá no link da bio. E aí o link da bio tem que estar show, viu, gente? E às vezes também é uma coisinha assim, besta, né? Mas até nisso a gente tem que pensar. Então, por exemplo, eu estava falando com uma aluna hoje, aí eu fui testar o link da bio dela. O link da bio dela era um encurtador que quando você clica, ele passa uma propaganda e ainda tu tem que esperar para aparecer o link dela para clicar no WhatsApp, tá? Aí eu falei para ela, ó, troca porque vai aparecer uma página que a pessoa não vai saber o que é, vai achar que é vírus, vai ficar esperando, não tem paciência. Então, o que tu faz? Pega o teu WhatsApp, vai lá no Google, gerador de link de WhatsApp, tá? Eu utilizo muito de uma plataforma lá, que, se eu não me engano, da RD Station, tá? E aí depois pega o link que ele gerou, aí vai dar um link enorme, né? Lógico. E aí depois pega esse link que ele gerou, vai lá no Bitly, encurta e coloca no link da bio. Aí ele vai direto, tá? Ou faz um Linktree, né? O Linktree é aquela página que tem os botõezinhos, não tem? Aí lá nos botõezinhos você pode colocar o seu link do WhatsApp, uma apresentação sua assim mais generalista, tá? Se você tiver algum site, algum blog, um LinkedIn, aí tu pode colocar lá também, certo? Mas assim, só vai colocar lá, só vai usar o Linktree quando eu já tô com uma estrutura assim legal. Ah, mas tem que ter? Não, não tem que ter. É interessante, né? Deixa com um ar assim mais profissional, mas, né?
se você já colocar só o link do teu WhatsApp, fizer uma chamada dessa para ação e colocar lá o teu link do WhatsApp, acabou. A pessoa só vai clicar lá, né? Aí você pode até personalizar um texto. Olá, Vanessa, gostaria de saber mais informações sobre os seus serviços. Acabou. E aí nessa vem a outra etapa, né? Vem a etapa da conversão, tá? De você entender o que o cliente quer, explicar os benefícios do seu serviço e conduzir ele, lógico, até o fechamento do contrato, tá? Inclusive, esse exemplo de post que eu dei para a confeiteira é um excelente post para você patrocinar, para você impulsionar, tá? E arrumar cliente, beleza? Inclusive, daqui acho que é uns 10 dias, tem um curso novo da academia que eu vou lançar, um curso gravado, tá? De anúncios patrocinados para assistentes virtuais, tá bom? Já fiz o roteiro da aula, vou começar a gravação essa semana, então vai ser específico para vocês, né? Para oferecer, para vocês entenderem qual que é a estrutura de um anúncio, né? Não vou ensinar no gerenciador, tá, gente? Porque é muito complicado, torra muito dinheiro, enfim. A estrutura é um post que chama a atenção, como esse, a escolha de um público segmentado e regionalizado, tá? E o impulsionamento através do botão turbinar. Muito facinho de fazer e dá um retorno muito bom, tá? É legal até, inclusive, para quem não curte muito fazer abordagem direta, né, tal. E aí, o cliente vem até você. Tudo bem? Gente, vocês sacaram esse exemplo que eu dei? Deu para entender aí? O que vocês estão achando da aula? Vocês estão tão quietinhas. Aff. Vamos lá, vai. Vai falando aí. Vamos, gente. Tá? Conseguiram pegar o exemplo? Tudo bem? Aí, ó, eu vou mostrar mais um conteúdo aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só abrir um negocinho aqui. Vamos esperar um pouco. Opa, quer falar, Márcia? Ó, vou compartilhar aqui agora uma tela, tá? Com vocês. E aí depois eu vou abrir uma outra, tá? Eita, botão errado. Mabel, Oi. só um comentário, sempre usando estratégias, né? O passo a passo e estratégias para atingir os clientes, né? Isso é muito, muito importante, né? Não ter ansiedade de acabar se atropelando as coisas, né? É isso mesmo, entendeu? Até a estratégia a gente tem que usar ela em tudo. Desde a criação do perfil, das palavras que a gente vai utilizar nos nossos posts, depois como a gente vai conduzir essas pessoas, né, na reunião. Então, é tudo, tudo, tudo estratégia, sabe? É tudo assim, você realmente pensar, né? Tentar se antever, né? Aquilo tudo que vai acontecer e já prever o que vai rolar, o que não vai rolar, tal, para escolher as melhores respostas, tá? Deixa eu abrir a tela aqui.
Abriu. Abriu? Tá. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma parte de um produto que tem, né, na Academia de Assistências Virtuais, que é o pack de artes e conteúdos da assistente virtual, tá? Então, o que que é esse pack de artes e conteúdos? O nome já está dizendo, né? São 70 artes e mais 70 conteúdos com a mesma estrutura do que eu passei aqui para vocês, tá? Inclusive, eu estou fazendo uma atualização desses conteúdos, certo? Então, quero mostrar aqui para vocês alguns exemplos de posts que chamam a atenção, tá? Vou fechar a minha câmera para ver se ele... Fechar minha câmera um pouquinho para ver se fica um pouquinho mais rápido, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, um conteúdo que com certeza chamaria a atenção de um infoprodutor é esse daqui, ó. Precisa de ajuda com seu curso online? E aí, depois, na legenda, eu explico quais são os meus serviços, né? Como assistente virtual e já faço uma CDA, né? Que é a chamada para ação que eu expliquei para vocês. Aí aqui, ó, posso também fazer um post, ó. Como fechar mais pacientes e atendimentos, né? Então tem lá 1, 2 e 3. Aí dentro, né, do nicho que eu atendo, eu vou colocar, né? Então, oferecer os benefícios do trabalho, né? Oferecer um brinde dentro do atendimento, tal. Aí vai depender do meu cliente e do nicho que eu atendo, né? Então tem aqui, ó, explicar de forma resumida, de acordo com os serviços que você oferece, fazer uma CTA, tá? Aí aqui, ó, um outro post que pode chamar a atenção do cliente, né? Para quem trabalha aí com a área financeira, por exemplo, vixe, o boleto venceu. E agora? Descrever os serviços que você presta relacionados à gestão de boletos, finanças e como você pode ajudar, né? Então, aqui, ó, eu fiz os conteúdos de 5 nichos, né? Então, eu fiz da área da beleza, médica e saúde, conteúdos apenas sobre assistência virtual, né? Que a gente tem que mesclar. Conteúdo sobre a área de suporte e atendimento, conteúdos para quem oferece serviços para infoprodutores e a parte de marketing digital e gestão de redes, tá? Então, agora eu estou fazendo no nicho de advogados, imobiliária, tá? E da área de RH, beleza? Então, aqui, ó, no final, o que tem mais conteúdo é a área de assistência virtual. Mas de cada um deles, ó, tem 10, 11 posts, certo? E aí aqui tem vários exemplos de CTA, tem alguns exemplos de stories também, tá? Capinha de destaques, tal. Então isso aqui é um conteúdo que tem lá dentro da academia. E, né, alinhado a isso, tá? A gente tem também as artes. Nossa, faz tempo que eu cliquei e o negócio não abriu ainda, ô senhor. Peraí, gente, tá abrindo, só um minuto.
Pronto. Agora eu vou compartilhar a tela, tá? Nossa, que internet lenta, meu Deus. Isso porque eu já tinha clicado faz tempo para poder abrir, para não atrasar aqui. Final de expediente é assim mesmo. Até a máquina pede também. Não, e o tempo tá ruim aqui, assim, tá chuvoso, né, tal. E não sei aí onde vocês moram, mas parece que a internet é de açúcar. Aí ela derrete quando chove, quando venta, entendeu? É uma coisa. Pronto, agora vai. Vai compartilhar aí com vocês. Só avisem quando abrir, por favor. Abriu. Ah, beleza, tá? Então aqui, ó, vou mostrar para vocês algumas artes, tá? Do nosso PEC, e aí vocês podem adaptar, foi feito no Canva, gratuito, tal. Tem que ser alguma coisa que realmente, assim, tem uma chamada para ação, uma imagem que remeta, né, ao nicho daquele tipo de cliente, tá bom? E aí, aqui, ó, esse nicho que eu abri aqui para vocês é sobre a área, né, de administrativo financeiro e cobranças, tá? Então, aqui, ó, você se organiza com post-it, já perdeu algum? Sua conciliação bancária está em dia? Aplicativos que te ajudam na organização? Ó, aquele post que eu falei para vocês. Vixe, o boleto venceu, e agora, né? Recuperação de boletos para quem oferece esse serviço, tá? Então, são imagens, né, que também fazem uma alusão ao serviço que você oferece, mas principalmente junto com a headline, né, que a gente chama, com o título do post, é que vai fazer com que aquele post encontre o teu público ideal. Não é nem tanto a segmentação, por exemplo, né, se eu turbinar esse post, não é nem tanto a segmentação assim de escolher o médico, escolher o terapeuta, tal, para receber esse post, né? Mas é a identificação que a pessoa vai ter com aquele conteúdo, com o post, com a dica que você está dando, com o problema que você soluciona, tá? Então, assim, tem que ter isso, tem que gerar essa identificação, tá? E essa identificação, ela é muito pelo conteúdo, certo? Por aquilo que você está trazendo, tá? Dentro do seu perfil, mas também é pelas cores que você utiliza, pela estrutura do seu perfil, pelos destaques que você tem. Se você tem stories ativo, tá? Story, gente, parece ser um desafio, né? Mas assim, é muito mais fácil do que a gente pensa, certo? Então, tem dia que eu não apareço nos stories. Aliás, eu nunca apareço, né, nos stories. Acho que vocês nunca me viram, mas eu tô ali todo dia. Normalmente eu não tô no final de semana, né? É difícil, tal. Mas eu tô sempre ali presente, mas não apareço. Mas eu tô presente como?
postando um depoimento, abrindo uma caixinha de pergunta, tirando uma foto, recompartilhando alguma coisa que eu achei interessante, né? E até esses posts também você pode colocar lá nos seus stories, né? Repostar, tá? Agora, ai, Mabel, tem que fazer story todo dia? Não, não tem que fazer story todo dia, tá? Mas, se você for, tá? Anota aí também. Se você for, por exemplo, a Jéssica, hoje, ela resolveu prospectar hoje. Ela vai começar a mandar e-mail, mensagem, WhatsApp e tal, né? Para os possíveis clientes dela. Aí é legal que ela tenha o story ativo hoje. Por quê? Porque senão o cara vai entrar lá no perfil dela e vai falar assim, ué, mas nem story ativo tem. A gente não pensa nisso? A gente pensa nisso. Fala assim, caramba, mas né, eu recebi esse anúncio aqui, mas não tem nenhum story. Será que esse perfil está ativo? Aí a gente vai lá e vê a data da última postagem. Da mesma maneira que a gente se comporta nas redes sociais, o nosso cliente também se comporta, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, certo? Então, gente, é assim, tá? Como a gente cria esses conteúdos. E também dá para a gente pedir ajuda para os universitários, chamado ChatGPT, né? Tá? Vai lá no ChatGPT, não sei se vocês usam, tá? Quem usa aqui já usou, já deu uma cutucada, Eu direto. já direto. É muito legal, viu, gente, para dar ideia, certo? E aí você pode colocar lá um comando, né? Coloca assim, ó, crie, ou preciso que você elabore, ou preciso que você descreva para mim 10, por exemplo, dificuldades ou 10 desafios que um advogado enfrenta na sua rotina de trabalho. Tudo bem? Ou então eu posso escrever assim: cite ou coloque, ou escreva, ou descreva, né, tal. 5 benefícios que um infoprodutor pode ter ao contratar os meus serviços como secretária remota ou como suporte a alunos. Quanto mais específico vocês escreverem para ele, melhor, tá, gente? Então, dar nome aos bois, né, que a gente fala lá no ChatGPT, melhor resultado ele vai te dar, certo? Então, lá você também consegue pegar dicas, né, de títulos para posts e tal, e até a legenda. Porque, por exemplo, ele vai te dar lá as dificuldades, né? Ou vai te dar o título do post. E aí você pega assim, né? Por exemplo, ele te deu um título de post lá, vixe, o boleto venceu, e agora? Aí você coloca lá, escreva a legenda deste post, né, com o título deste post, oferecendo meus serviços de gestão financeira para um público com perfil X de cliente. E aí ele vai te falar, tá? Ele vai escrever para você a legenda. Só que assim também, tem que... Não é só copia e cola, tá? Tem que também dar uma humanizada na coisa, né? Pega o que ele escreveu, né? E beleza, como é que eu posso colocar de maneira persuasiva? Como é que eu posso colocar assim de uma maneira profissional, tá? Como é que eu posso colocar com as minhas palavras? Porque aí não tem como o ChatGPT falar, né? Colocar para você só copia e cola. Então, todas essas estratégias também você pode aplicar lá, tá? Inclusive, estou acabando de preparar, devo postar lá hoje para as meninas, da última imersão do A mais C, uma série de comandos do ChatGPT para ajudar a gente a criar conteúdo, a criar script de atendimento, a criar abordagens, tá? Então, produzi um material aí muito legalzinho, o pessoal vai gostar bastante, beleza? Gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa?
Tá de boa. Deixa eu ver as perguntas aqui de vocês no chat. A Rebeca perguntou aqui. Qual que é o meu Instagram? Claudinha já respondeu aqui. É Eumabel Oliveira. Tá? Eumabel Oliveira. Tudo bem, pessoal? Tudo. Como sempre, muita informação valiosíssimas. Ah, legal. Que bom. Gostaram aí da aula? Deu para dar uma destravada, tá? Sim, Bruna, eu gravei a aula, né? Como eu falei lá no início, eu vou postar no canal do YouTube e aí depois eu divulgo o link lá nos stories, tá? E vocês podem já ir seguindo lá o meu canal e tudo mais, tá bom? Posso tirar um printzinho, gente, de hoje? Quem puder abrir a câmera aí? Não puder, mas não sai da aula não, hein? Fica aí, só para tirar o print. Mas quem puder abrir a câmera aí, agradeço de coração, tá? Eu tô arrumadinha, gente, porque eu tô na escola que eu dou aula, tá? Eu tava à tarde, gente, eu tava mal hoje à tarde, viu? Dor de cabeça. Ai, aí tomei uma dipirona e deitei, aí melhorou um pouquinho. Mas eu tava punk hoje à tarde também, tá? Então vamos lá, deixa eu tirar um printzinho aqui da nossa aula de hoje. 1, 2, 3 e pronto. Meninas, muito obrigada de coração, tá? Espero que vocês tenham apreciado a nossa aula, o nosso conteúdo. Continuem aí nos seguindo, tá? E qualquer dúvida, vocês sabem que é só chamar, tá? Beijo, fiquem com Deus, boa noite e muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada.